O evangelho de hoje é segundo João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e depois de 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Muito bem, meu irmão, minha irmã, nós estamos na Semana Santa e aqui nós estamos na cena da última ceia, em que Jesus revela aos discípulos e revela também a nós as intenções de Judas de traí-lo. E nós vemos que Jesus dá a Judas todas as oportunidades para que ele não fizesse o que ele fez. Mesmo assim, quando Jesus percebe que não tem mais o que fazer, deixa que o próprio livre-arbítrio do Judas fale por ele mesmo. E lhe diz: olha, aquilo que você tem que fazer, faz logo então. Porque no coração de Judas ele vinha alimentando alguma coisa há algum tempo que o tornava amargo de repente, ou foi crescendo uma insatisfação com as coisas que Jesus fazia. Provavelmente Judas esperava que Jesus fosse como os fariseus esperavam o Messias, um líder político mais do que religioso, um homem que viesse para livrar aquele povo da opressão dos romanos. Mas Jesus deixou claro que ele não veio para livrar o povo da opressão desse mundo, mas para livrar o povo da opressão do próprio pecado de cada um. Porque mais importante do que ser liberto de qualquer opressão do inimigo físico ou político ou militar, é mais importante que todos, inclusive o próprio inimigo, também sejam libertos do pecado. Talvez Judas não tenha entendido isso. E essa insatisfação foi alimentando nele um desejo de que as coisas mudassem. Talvez Judas imaginasse que se desse um tranco em Jesus, como uma prisão ou
o próprio Jesus ser levado diante das autoridades, isso fizesse com que despertasse nele aquela vontade de libertar o povo politicamente. Talvez Judas pensasse em algo desse jeito, talvez Judas não entendesse que a atitude dele levaria Jesus à morte, à cruz. Enfim, ele alimentou algo dentro de si que mais tarde teve consequências terríveis, pois Judas, depois de ter traído Jesus, não conseguiu se perdoar a si próprio e acabou morrendo por esse seu erro. Ao contrário do que aconteceu com Pedro, que aqui no final desse evangelho, dessa passagem de hoje, Jesus revela também a Pedro que Pedro também o trairia, que Pedro também negaria o próprio Jesus. Aqui Pedro sempre é cometido de aquela atitude impulsiva que marcou sempre a vida de Pedro, tanto positivamente quanto negativamente. E aqui num impulso de amor por Jesus mesmo. Ele diz: eu entregarei a minha vida por ti. E nós não podemos duvidar de que Pedro estivesse falando a verdade. Mas Jesus conhecia profundamente o coração de Pedro e sabia que no momento de tribulação, no momento de pressão, Pedro ainda não estaria pronto para fazer o que ele precisava fazer. E também não seria ainda a hora dele. Por isso que Jesus diz que agora você não poderá me seguir, mas mais tarde você vai me seguir. Porque foi o que aconteceu. Pedro, depois de uma vida dedicada a Jesus, também foi para o seu Calvário, também foi para a cruz. Então, Jesus revela também a Pedro e também, por conseguinte, pode estar revelando a nós. E pode ser que no momento de fé, naquele momento em que estivermos participando do tríduo pascal, naquele momento lindo da igreja, nós olhamos para Jesus e falamos: Senhor, eu nunca vou te abandonar. Senhor, eu nunca mais quero pecar. Mas nós saímos dali e caímos novamente numa situação que nos leva a ficar com raiva, que nos leva a pensar mal de outra pessoa, que nos leva a ter mágoa, que nos leva à gula, que nos leva à preguiça, enfim, que nos leva a um pecado que nós não gostaríamos de cometer, mas que acabamos, de fato, a nossa fraqueza, cedendo à tentação. Então que a gente possa tomar essa consciência de que nós podemos fazer o papel de qualquer um desses discípulos, do João que se reclina sobre o peito de Jesus, do Pedro impulsivo que quer dar a vida por Jesus, mas que no momento de tribulação acaba voltando atrás, ou talvez até de Judas, que trai Jesus, que não quer saber de Jesus, que quer que Jesus mude a forma, que se adeque à forma dele pensar. Enfim, precisamos olhar para dentro de nós e vermos como estamos lidando com tudo isso, como lidamos com todas as adversidades da nossa vida e como nós estamos parecidos. Se estamos parecidos mais com João, com Pedro, com Judas ou com outros dos discípulos. Nós podemos fazer essa análise, esse exame de consciência e pedir misericórdia a Deus. E não deixar que a amargura de ter cometido um pecado, de repente ter caído, de ter traído Jesus no nosso pecado, nas nossas intenções, que isso não nos tire da graça de Deus. Que nós sempre possamos voltar através do sacramento da reconciliação, da confissão, nós possamos nos arrepender dos pecados cometidos e sempre voltar para Deus, que está sempre pronto para nos acolher, como a passagem do jovem que volta ao pai, daquele filho pródigo e do pai misericordioso que sempre está pronto a acolher o filho pecador e a perdoá-lo do pecado e a ajudá-lo a não cometer mais esses erros. Que a gente possa sempre voltar a Deus com o coração contrito e humilhado e não deixemos de pedir perdão. Confiemos sempre na misericórdia infinita desse Deus que perdoa 70 vezes 7. Vamos colocar agora nas mãos de Maria Santíssima